Ainda sobre a aposentadoria do servidor público, no artigo 40 da Constituição, vamos lá ao texto. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias graves definidas na Lei 8.112/90 e por esse motivo for considerado inválido por junta médica oficial, passará a perceber provento integral calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. Está certo ou errado? Muito bem, se você marcou certo, é isso mesmo. Imagine que um servidor público ele se aposente com a aposentadoria proporcional. Logo após ele vem sofrer uma daquelas doenças que é citada como doença grave na Constituição e que é disciplinada ali, especificada na Lei 8.112/90, o Estatuto do Servidor. Neste caso, ele foi considerado por uma junta médica oficial como inválido, ele vai deixar de receber o provento proporcional e vai receber o provento integral, ou seja, vai receber mais, calculado na base do fundamento legal da concessão da aposentadoria. Certinho. Questão de número 242. No que se refere ao regime de previdência de caráter contributivo e solidário, assegurado aos servidores públicos, o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou, está correto. O tempo de contribuição ele vai ser utilizado para aposentadoria, o tempo de serviço para disponibilidade, nas 3 esferas. Ele trabalhou no serviço público federal, estadual ou municipal. 10 anos no município, 10 anos no estado e 10 anos lá na esfera federal, na União. Dessa forma, os tempos vão se compatibilizar. Então, esse tempo de contribuição na esfera municipal e na esfera estadual será somado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço para efeito de disponibilidade. Ele, portanto, ele ficou em disponibilidade, ele ficará em disponibilidade. Esse tempo de serviço será utilizado para o cálculo do valor do benefício na disponibilidade. Disponibilidade é o período em que ele vai ficar em casa, recebendo proporcional ao tempo de serviço. Por causa de que vacância, há uma vacância no serviço, ele foi reconduzido e não há ali cargo disponível, ou o cargo foi extinto. Dessa forma, ele vai ficar em casa recebendo proporcionalmente. O tempo de contribuição vai ser utilizado para aposentadoria, o tempo de serviço para o cálculo da disponibilidade. Esse texto aqui se encontra no parágrafo 9º do artigo 40. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Próxima questão, questão de número 243. Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 a respeito do servidor público, assinale a alternativa incorreta. Por favor, leia e marque a sua resposta. O gabarito. O incorreto é a letra A. Lei poderá estabelecer qualquer forma de contagem de contribuição de tempo fictício. Errado. O artigo 40, parágrafo 10, ele diz que é vedada a contagem de tempo fictício. Não poderá haver contagem de tempo fictício. Somente aquele tempo de contribuição que poderá ser computado. Tempo de contribuição somente que poderá ser computado para o cálculo ali da aposentadoria. Portanto, aqueles tempos de interrupção do contrato de trabalho em que não houve contribuição, não poderá ser computado. Agora, as outras estão corretas, é importante a gente ver porque cai em prova. Letra B. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Nós sabemos isso. A estabilidade, cuidado, não efetividade. Estabilidade se dá após 3 anos de efetivo exercício. Eu tomei posse. Após 3 anos, tomei posse, vem a nomeação, depois a posse, depois o exercício. Tomei posse, entrei em exercício, depois de 3 anos, serei estável se eu cumprir os requisitos. Por exemplo, avaliação periódica de desempenho, conforme o artigo 41. Letra C. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal integrado para servidores designados pelos respectivos poderes. Está correto. É o texto do artigo 39 da Constituição. Se você for abrir a Constituição, você verá que lá tem 2 incisos 39 e os 2 prevalecem, a União, os Estados
o Distrito Federal e os municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. E a letra D, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Somente o que está errado aqui é a letra A, ok? Caiu 2014 aqui na Consulplan. Próxima questão, 244. Nos termos da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, desde que institua regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata esse artigo o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. A lei que institui esse regime é de iniciativa do... Qual a resposta correta? Questão mais enjoada. A resposta é a letra A. Está no artigo 40, parágrafo 15 da Constituição Federal. Ela fala que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão fixar o teto da Previdência Social. O valor do teto hoje está 4.900 alguma coisa, 4.000 e poucos reais é o teto da Previdência Social. E dessa forma, esses entes poderão fixar para o servidor público o teto quando eles criarem o regime de previdência complementar. Dessa forma, essa lei é de iniciativa do Poder Executivo. O parágrafo 15 do texto do parágrafo 15 do artigo 40. O regime de previdência complementar, instituído por lei de iniciativa do Poder Executivo. A iniciativa de lei do Poder Executivo está conforme aqui o que diz a nossa questão. Então, portanto, está correta é a letra A. A título de curiosidade, o teto hoje aqui está em R$ 4.663. R$ 4.663 é o teto 2015 da Previdência. Portanto, ninguém poderá receber no regime geral, artigo 201, mais do que R$ 4.663, nem poderá contribuir acima, desde que, e no regime próprio, desde que este ente da federação constitua uma previdência complementar, seja a União, como ela já tem feito, o Estado ou o município, eles poderão, dessa forma, também estabelecer o teto 4.663 de contribuição e de pagamento de benefício, desde que institua essa previdência complementar. Questão de número 245. À luz da Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Por favor, leia as alternativas e marque a sua resposta. A questão, letra C, a incorreta. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria voluntária pelas regras permanentes. Artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, alinhada à Constituição da República Federativa do Brasil, serão reduzidos em 5 anos para o professor que comprove o tempo de serviço, tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental médio e superior. Olha aqui, pessoal. Complicado. Um texto deste tamanho, uma palavrinha aqui está errado. Essa redução que tem para o professor que trabalha exclusivamente no ensino infantil, fundamental e médio, na aposentadoria por tempo de contribuição, ele poderá ter uma redução de 5 anos, mas não para o ensino superior. Agora, todo o resto está correto. Letra A. Incide contribuição com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidos pelos regimes próprios de previdência dos servidores públicos que supere o limite máximo estabelecido para o benefício do regime geral de previdência social. Esse texto se encontra no artigo 40, parágrafo 18 e também no artigo 201 sobre o regime geral. Tome cuidado, essa questão é de 2015, olha, se a União estabelecer um regime complementar,
um regime complementar, uma aposentadoria, aquele regime de aposentadoria complementar, ela poderá estabelecer o teto previdenciário, 4.663, e dessa forma, isso aqui não prevaleceria mais, mas ainda está correto, ainda prevalece. Letra B. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo a pessoa participante de regime próprio de previdência. Verdade. Se eu participo de um regime próprio, ou seja, eu sou um servidor municipal, estadual ou distrital ou da União, eu não posso participar do regime geral como segurado facultativo. Não posso, a não ser, existe exceção, a não ser, por exemplo, que eu esteja sofrendo um processo, uma pena, uma suspensão, por exemplo, e não esteja recebendo nem contribuindo. Dessa forma, naquele período, já existe jurisprudência a respeito disso. Eu poderei contribuir. Mas isso aí não é muito comum em prova. O que é comum é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio. Letra D. Em assegurada para efeito de aposentadoria a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, mediante compensação financeira entre os diversos regimes de previdência social, segundo os critérios fixados em lei. Ora, pessoal, eu fui servidor público durante 10 anos. Depois eu trabalhei na atividade privada, numa empresa, 10 anos. E depois, rural, eu fui trabalhar como ruralista ou atividade urbana. Então, os regimes privados e os regimes, o regime próprio e o regime geral, eles vão compensar. Então, eu contribuí, vamos supor, 15 anos para o regime próprio e 15 anos para o regime geral, INSS. E eu aposentei com 30 anos. Então, eu vou receber a metade da remuneração ali de um ente e outra metade do outro, do INSS e outra metade do regime próprio de previdência. Eles vão se compensar. Porque eles receberam a minha contribuição, agora eles vão arcar com a minha aposentadoria. Letra E. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelos regimes próprios de previdência dos servidores públicos, ressalvados os termos definidos em lei complementares os casos de servidores portadores de deficiência ou que exerçam atividade de risco ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física. Nós já fizemos questão a respeito disso. É vedado critério diferenciado, salvo quando a própria lei disser que sim, como é o caso dos portadores de deficiência ou aqueles que exercem atividade de risco. Trabalha com raio-x, por exemplo, 20 anos está aposentando. 246. Determina o artigo 41 da Constituição da República Federativa do Brasil que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Entretanto, o servidor público estável perderá o cargo. Qual a resposta correta? Estamos falando da perda de cargo do servidor público. A resposta está na letra D, 2 e 3 apenas. Ora, inciso 1. Em virtude de sentença judicial, ainda que não transitada em julgado, não. Em virtude de sentença judicial, transitada em julgado. Após o trânsito em julgado, não existe mais a possibilidade de recurso, eu então vou perder o cargo. Olha, estamos falando de perda. A suspensão poderá acontecer sem que haja trânsito em julgado. Eu poderei ser suspenso, ficar afastado até o trânsito em julgado. Agora, a perda é só após o trânsito em julgado. Inciso 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa, cometi sucessivas faltas disciplinares de natureza grave, conforme a Lei 8.112. Eu fui punido por elas, podereis perder o cargo. 3. Mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Existe a avaliação periódica de desempenho, acontece ali todo ano. Eu serei avaliado. E pelo princípio da eficiência, um ano eu faltei 30 dias, outro ano eu demonstrei completamente decidioso, preguiçoso, não quis trabalhar. Então fui sofrendo processos em cima de processo. Então, conforme essa avaliação periódica, eu poderei perder o cargo, assegurada, lógico, a ampla defesa. 2 e 3, correto?
É o artigo 41, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3 da Constituição. Questão de número 247. Questão também de 2015. Estabelece a Constituição da República que, invalidada a sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele? Qual a resposta? Muito bem, se você marcou, reintegrado e o eventual ocupante de vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Vamos ao texto da Constituição. Olha, artigo 41, parágrafo 2º. Invalidada a sentença judicial, a demissão do servidor, ele será reintegrado. O que é reintegração? É um ato administrativo ali, na qual o servidor público, ele volta, que é demitido, ele foi demitido, ele volta ao cargo por sentença judicial. É a reintegração. E aquele que estava ocupando a vaga dele, se houver alguém, ele vai ser reconduzido. Este é o caso de recondução. O indivíduo ocupava uma vaga, o titular dessa vaga volta por decisão judicial e o reintegrado volta. Este que está na vaga será reconduzido, sem direito à indenização. E se não tiver cargo vago, ele será aproveitado em outro serviço. Ele poderá ser aproveitado. É uma forma de provimento. Ele vai ser aproveitado em outro cargo. Agora, se não tiver cargo nenhum, não tiver serviço para ele, ele será posto em disponibilidade. É o caso em que ele vai ficar em casa recebendo proporcional ao tempo de serviço, ok? Isso está no artigo 41 da Constituição Federal e também está disciplinado lá na Lei 8.112 para o âmbito federal. Só uma dica aí, pessoal. O que é provimento? Olha, isso aqui é a Lei 8.112. Provimento é o ato administrativo mediante o qual uma pessoa se agrega ao cargo público, ou seja, é o ato de preenchimento do lugar na estrutura da administração. E um macete para você guardar as formas de provimento. Olha, são provimento originário, somente a nomeação. Esse é o provimento originário, mas existem os provimentos derivados: aproveitamento, promoção, reintegração, recondução, readaptação e reversão. Então, um macete que alguns professores dão é o NAP R4. São N de nomeação, A de aproveitamento, P de promoção e 4 com a letra R: reintegração, recondução, readaptação e reversão. A nomeação é aquele ato ali primário que é feito pelo governador do estado, se for no âmbito estatal, presidente da república, se for no âmbito federal. É lógico que pode haver delegação de função. O presidente pode delegar alguém para fazer isso aqui. Aproveitamento: o indivíduo alguém foi reintegrado. Aquele que estava na vaga ali foi reconduzido, não tinha mais cargo para ele, foi aproveitado. A promoção, nós sabemos ali, ele sobe o nível na carreira. Reintegração é o caso de sentença judicial. Alguém foi demitido e o juiz bate o martelo: não, vai voltar para o serviço público. Aquele que estava na vaga desse reintegrado será reconduzido. Readaptação é para aqueles que sofreram alguma enfermidade, algum acidente, eles não podem mais trabalhar naquela função. Imagine alguém um policial federal que trabalhava na investigação na rua o tempo todo. Ele sofreu um problema na coluna, mas ele não foi aposentado. Ele vai trabalhar internamente ali na repartição da Polícia Federal. Ele vai ser readaptado. E reversão é da aposentadoria. O indivíduo está trabalhando, ele reverte, ele foi aposentado. Ele reverte e volta ao serviço público. É o caso de reversão. Então são pequenas dicas aí. Voltando para a nossa Constituição Federal, para as nossas questões, aqui nós temos, portanto, é o caso aqui a questão dizia: estabelece a Constituição Federal que, invalidada a sentença judicial. Falou em sentença judicial, é reintegração. Letra D. Prosseguindo, questão de número 248. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável. Qual a resposta correta? O gabarito. Letra B. Ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo público. Artigo 41, parágrafo 3º.
extinto o cargo foi extinto, não existe mais, ou declarada a desnecessidade. O servidor estável ficará em disponibilidade em casa, com a perninha para cima, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento no serviço público. Próxima questão, 249. Sobre o tema estabilidade dos servidores públicos, disciplinado pela Constituição da República, é correto afirmar que? Qual a resposta correta? Gabarito. Letra A. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para tal finalidade. Haverá uma comissão, seja em qualquer âmbito estatal, seja na União, Estado, Distrito Federal e município, o servidor daquele ente vai passar todo ano ali pela avaliação periódica de desempenho. E a avaliação positiva equivale à permanência do serviço público. Algumas avaliações negativas, conforme definido em lei, pode causar até mesmo a demissão do serviço público, ok? E as outras, por que estão erradas? Letra B, estão erradas. O servidor apenas e tão somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial condenatória transitada em julgado? Nós vimos que não. Outro exemplo é o caso da avaliação periódica. Letra C. O servidor apenas e tão somente perderá um cargo em virtude de decisão desfavorável em processo administrativo? Nós vimos que também não. É outra hipótese. Letra D. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquirem estabilidade após 2 anos de efetivo exercício? Não, são 3 anos de efetivo exercício. Letra E. O servidor apenas e tão somente perderá o cargo em virtude de procedimento de avaliação periódica de desempenho favorável. Nós vimos que são as 3. Avaliação periódica desfavorável, perde o cargo em virtude de processo administrativo em que seja assegurada a ampla defesa e por sentença de condenação transitado em julgado. Para encerrar esse vídeo, pessoal, a questão mais polêmica de todos. De acordo com o artigo 41 da Constituição de 1988, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, serão estáveis após 3 anos de estágio probatório. Certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Por que errou, pessoal? Não é estágio probatório. Isso já caiu em prova, é polêmica, mas não está certa. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Este é o texto constitucional, é o texto que vem na lei e é o entendimento da doutrina da jurisprudência. O que dá a estabilidade ao servidor não é estágio probatório, são os 3 anos de efetivo exercício. Eu trabalhei os 3 anos ali, não sofri condenação penal, tive avaliação de desempenho positiva, meu filho, 3 anos, serei estável, ok? Estabilidade, adquirir a estabilidade no serviço público. Terminamos aqui esse vídeo, eu aguardo você no próximo. Muito obrigado.